Olá, Eugeni, muito obrigado, viu? Mais uma vez, né? Em 2023, né? Você esteve Isso, aqui exatamente. um ano e pouco. Nós estamos em 25 já, né? Como passa rápido. Como passa rápido. Mas é uma alegria sempre recebê-lo aqui. E para conversar sobre temas que são envolventes, né? São convidativos, geram expectativas, né? Então seja muito Exatamente. bem-vinda, viu? Muito obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui. Que bom. Pois vamos diminuir esse tempo, né? Vamos. Diminuir esse tempo, porque na verdade temas bons provoca reação nas pessoas e expectativas, né? Exatamente. Doutora, pilares da saúde é o nosso tema de hoje, né? Exatamente. Como desinflamar o corpo. Pilares da saúde, quais são esses pilares? Então, Leite, são coisas tão simples que se a gente trouxer para o nosso dia a dia, se a gente fizer, a gente vai ter saúde plena. Então, coisas Sem como... medicamento. Sem medicações. Por exemplo, eu vou citar, depois a gente vai falar de cada uma. O sono, hidratação, exercício físico, cuidado mental, e cuidar da alimentação, que aí você ajuda seu intestino a estar saudável, que intestino hoje é tudo, a gente vê, né? Estudos mostram a importância do intestino saudável. Então, esses pilares, para você ter saúde, você precisa realmente estar atento a esses pilares. Olha só. Doutora, você me fez lembrar agora, certa feita eu tinha um problema cardíaco e graças a Deus eu fiz essa correção, mas há muito tempo atrás, eu creio que 25 anos atrás mais ou menos, eu fui um médico em São Paulo. Sim. Disseram que o Hospital do Coração era o melhor do Brasil e eu fui um dos fundadores lá, um doutor não sei das quantas lá, que eu nem lembro mais. Ele passou assim 1 hora me ouvindo e ele me disse, eu vou prescrever 3 medicamentos para você. Se você não puder comprar, aí não adianta você cuidar do seu coração não. Sim. Tá bom, doutor, pois aí ele escreveu. Me recordo, primeiro, não pegar peso. Aham. Não pegue nenhuma cadeira dessa. Segundo, perca peso. Sim. Terceiro, faça uma caminhada. Não precisa correr, não precisa andar desesperado, não precisa subir nem descer ladeira. Somente a Caminhe. caminhada. Quanto tempo eu tenho que caminhar até você dizer, não, até aqui tá bom, e você volta. Uhum. Não se preocupe. 3 medicamentos. Pode comprar? Eu disse, doutor, posso. Tá, é Posso, feito. tá, é feito. E assim, pelo que a senhora falou aí, são alguns pilares que não se... Tão simples. De se fazer que Exatamente. as pessoas não podem se incomodar e dizer que não é? Porque não tem custo para isso. Não tem custo, né? exatamente. Custo financeiro, né? Pecuniário. Uhum, exatamente. Então, pequenos detalhes que fazem a grande diferença, né? Isso. Começando pelo sono. Então, imagina, quem não dorme direito vai atrapalhar síntese hormonal, síntese proteica, vai alterar todo o metabolismo da pessoa. Então, quando eu falo em dormir direito, é dormir cedo e acordar cedo. É a gente lembrar das pessoas mais antigas que dormiam cedo, 9 horas Sim. da noite no máximo estava dormindo, 5 horas, 6 horas da manhã estão acordados. Por quê? Porque existem os hormônios que a gente sintetiza dentro do nosso corpo, como o cortisol, que é o hormônio do dia, e a melatonina, que é o hormônio da noite.
Se a gente dormir cedo, a gente vai estar da forma correta, como, por exemplo, sem excesso de luz, sem o celular ligado, sem a televisão ligada, porque essa claridade vai fazer com que a nossa retina perceba essa claridade e mande uma mensagem para o cérebro dizendo que é dia. Então, em vez da gente produzir a melatonina, que é o hormônio da tranquilidade do sono, vai produzir cortisol, que é o hormônio de onde você tem que estar atento, que era para estar sendo produzido durante o dia. Então, essa produção errada é que traz doença para a gente. Quando a gente produz o cortisol, que é para ser produzido de dia, e isso está acontecendo durante a noite, durante a madrugada, porque ou a gente está acordado, ou então está um celular ligado, televisão, uma luz, o que vai acontecer? Vai atrapalhar tudo. Síntese hormonal, por exemplo, você pode começar a ter uma resistência à insulina, por conta da resistência à insulina, então você pode ter diabetes logo em seguida. Você pode ter problema de tireoide, que é alteração hormonal. Então, nosso sono tem que estar muito equilibrado. E quanto tempo eu tenho que dormir? Isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Tem pessoas que com 6 horas já está satisfeito, outros com 7, outros com 8. O importante é a qualidade do sono. De 6 horas a 8 horas é o ideal. Tem pessoas que se satisfazem com 5, mas uma qualidade de sono muito boa. Tudo escurinho, um ambiente confortável, não ficar acordando a noite toda, porque tem pessoas, Leide, que falam, que relatam, que acordam 2, 3 vezes durante a noite. Não é bom. Então, esse sono quebrado, isso é muito ruim para a saúde. Você acorda no outro dia fadigado, sem coragem, até parece que você não dormiu. Então, dormir bem é aquele sono profundo mesmo de você apagar. Tá certo? Então, o que é que está acontecendo que você não está com sono bom? Não será uma alimentação errada? Não será algum alimento que deixa você com mais energia que você está tomando à tarde ou à noite, como o próprio café, a cafeína. Tem gente que toma cafeína e vai para a academia à noite. Isso vai atrapalhar o sono, né? Então, ele vai dormir porque ele vai apagar, mas o sono não vai ter essa qualidade. Então, um sono bom, a gente conseguir melhorar o ciclo circadiano dessa pessoa, é dormir bem à noite, estar acordada durante o dia para as tarefas diárias. Não precisa estar cansado para dormir bem, não? Não precisa estar cansado. O sono, ele chega desde que você ajude. Então, o excesso de luz na casa está dizendo para o teu cérebro que ainda é dia. Então, começa a desligar a luz, começa a diminuir essa luz dentro de casa, que aí você já está mandando essa informação para o teu cérebro que já chegou a noite. E o celular também, ele tem que ser desligado. Tem que desligar o Wi-Fi, tem que desligar a 3G. Não pode aquilo ali estar chegando, aquele sinalzinho. Não, aquilo ali atrapalha totalmente o sono. Muito. Tem que desligar, tem que deixar pelo menos uns 3 metros longe de você, porque essas ondas das mensagens, elas vão chegar até teu cérebro e vai atrapalhar. Então, um dos pilares muito importantes é o sono. Olha, esse daí eu já fiquei encantado, né? Porque, de fato, o sono, doutora, primeiro é essencial, né? É necessário, é essencial. Total. Doutora, eu só durmo 5 horas. Tá errado, né? 6 horas. Vou aumentar para 6. Não. Depende. Eu vou dormir 8. Se você conseguir dormir 8. Pois é, esse negócio de conseguir é o hábito do A alimentação organismo. leve também ajuda. A alimentação pesada, você não consegue dormir direito. Você tem até pesadelo quando você tem uma alimentação pesada. Né? Tem pessoas que têm pesadelo. Não consegue digerir bem. Mas então essa dormida bem não é porque eu dormi demais. Por exemplo, dormi 8, 9, 10 horas. Não é isso. Não. É a qualidade do sono, não é o tempo, não é a quantidade de horas. É a qualidade do sono. E a questão de trocar o dia pela noite. Tem gente que faz isso, né? Dorme de dia e à noite acordado. Isso também não é péssimo. É péssimo. E se tiver de dormir de dia para poder ficar acordado à noite, desde que durante o dia você apague tudo, desligue tudo, coloque um blackout dentro do teu quarto, simulando uma noite, tem que ficar escuro total. Aí o cérebro vai entender que é noite. Mas se tiver claridade, ele vai entender que é dia. Então você vai fabricar cortisol 24 horas por dia. Isso é péssimo para a saúde. Então cortisol em excesso é ruim, mas cortisol diminuído também no nosso corpo também é ruim. Pessoas que têm cortisol baixo durante o dia, ela tem fadiga, ela não tem coragem de trabalhar, ela não tem ânimo para fazer as coisas, entendeu? Então o cortisol, ele tem que estar ali no termo, na quantidade correta. Ou seja, se você fizer uma análise no dia seguinte, o prejuízo é extremo, né? Totalmente. Não tem pessoas que dizem, por mim eu nem levantava hoje, queria dormir mais, não é? Então o teu cortisol pode estar baixo. O que é que está acontecendo? Alteração hormonal. Tá certo? Será que ele não passou a noite todinho produzindo hormônio, produzindo cortisol? Você não dormiu, você apagou, porque você estava cansado. Mas você não descansou. Não é aquele sono
renovador, que você no outro dia tá cheio de disposição. Então, o sono é um pilar super importante, porque se você não tem o sono de qualidade, você pode adoecer. Então, daí vem hipertensão, vem obesidade, você acaba não dormindo direito, acorda várias vezes, vai na cozinha, assalta a geladeira, acaba comendo alguma coisa a mais. Era uma alimentação que não era para acontecer naquele momento, né? Aí vai, liga a televisão, começa a assistir televisão, já perde mais 1 hora e meia de sono, dorme com a TV ligada. Depois de 2 horas que você vai lá, às vezes pensando que está dormindo, desliga. Como que você está dormindo se você foi lá no controle e desligou a TV? Você não está dormindo. São pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Exatamente. Então, escurecer o máximo que você puder o quarto. Ah, não consigo, tenho medo, fico tensa, escuro total. Coloca um tapa-olho. Tem outras alternativas. Ou então, pouquinha luz, muito pouco, para não deixar acontecer isso. Antigamente, todo mundo dormia bem. Também, né? Barulho, claro. Então, teu quarto tem que ter qualidade. Escuro, escurinho, uma cama confortável, né? Tentar não sentir tanto calor, que a gente acaba acordando várias vezes também, né? Então tem que ter aquele conforto. Então o quarto, né, o local, o ambiente de sono é muito importante. Às vezes seria o principal pilar. O principal pilar é o sono. Isso. Ele não estando bom desencadeia um monte de coisa ruim na saúde da pessoa. Olha só. Exatamente. Olha só, e é tão, eu vou usar a expressão financeira, é tão barato. Tão barato, né? É só organizar, né? Só organizar, é. Às vezes uma posição da cama que você muda já melhora. Olha só, um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Posição da cama, né? Essa luzinha vermelha da TV também incomoda, né? Incomoda. Eu quero que vocês façam um teste, quem estiver assistindo aqui a TV. Quando você for dormir, você faz um teste. Deixa a luz do jeito que tá, do jeito que você dorme, ou TV, ou a luzinha do ar-condicionado, a luzinha da TV. Faz esse teste aqui. Com o olho fechado, fecha, tá? Abre e fecha e vê se tem diferença. Se assim ainda tiver uma claridade, assim tá bem escurinho, mas quando você tira a mão, ainda consegue captar uma claridade, você ainda tem que escurecer mais o quarto. É super simples de fazer. Olha só, então deixa só a luzinha ali da TV e ou faz do ar, esse ou qualquer teste. coisa e faz esse teste. Se tiver diferença, ainda tem que escurecer mais essa luz, tá ruim? Aí, tá pequeno, olha só, rapaz. Pequeno detalhe. Eu vou fazer isso aí, de repente vamos se for, vamos escurecer hoje. mais ainda. Na verdade, nós somos carentes de informação. Na verdade, nós não sabemos de nada nessa vida. A gente sabe pouco, né? Muito pouco, muito pouco. E conversar sobre isso é agregar cada vez mais valor às nossas vidas, porque nós estamos cuidando, acima de tudo, da saúde, né, doutora? Da saúde. E olha só, o sono, sabe? Eu imaginava que tinha a sua relevância, mas assim, a cada dia vai aumentando a dimensão dessa importância, né? Exatamente. O outro pilar, alimentação. Vamos deixar a alimentação por último? Hidratação. Hidratação, pronto. 70% do nosso corpo é água. Por que a gente não bebe água para ajudar? Tá? Então, tem alguns órgãos nossos que precisam tanto de água e a gente não tem noção. Então, rins, cérebro, coração, 70% é água. O sangue, 80% do sangue é água. Então, olha quanto a gente precisa de água. Então, a água é veículo, é transporte de nutriente, é transporte de células de defesa. É o que faz circular todo o nosso sangue ali para poder o coração bater, entrar sangue e sair sangue. Então, toda a movimentação lá, se você é desidratado, tudo atrapalha. Né? Então, a gente tem que beber água, tá certo? E quanto de água? Então, tem pessoas que bebem 2, 3 copos desse e acham, não, eu bebo bem água. Não. Você tem que multiplicar por 35 vezes o seu peso. 35 ml vezes o seu peso atual. Dá a quantidade exata de água mínima que você tem que beber, para poder os seus órgãos funcionarem bem. Se você tem um dia muito cansativo não, que você desidrata muito, você suou, transpirou muito, ou foi para academia, pode aumentar mais 500 ml. Além daquela multiplicaçãozinha, super fácil. 35 vezes seu peso. Vezes o peso. 70 quilos, aí dá quanto de água? Tá certo? Por exemplo, o meu, 62 quilos vezes 35, dá 2 litros e 100, então... mais ou menos isso. Se é um dia muito calor, é um dia que eu transpirei muito, andei bastante, pode botar mais 500 ml. Então, isso é o mínimo que o seu corpo precisa. Quando você sentir sede... ajuda até lá no sono, né? Ajuda no sono, ajuda no cognitivo. O cérebro precisa, 70% do cérebro é água. Né? Então, quando você sentir sede,
pode ter certeza, é teu corpo pedindo, pelo amor de Deus, me dê água. Ah, então é para beber sem sentir, É para beber sem sentir. Não, eu não bebo água porque eu não sinto sede. Quando você sente sede, é porque tá nas últimas. Tá desidratado. Totalmente sentido isso, né? Então, se nós ele precisamos... tá pedindo se você socorro. sentiu sede, é o seu corpo pedindo. Então, significa que você está desidratado. Então, a maioria das pessoas estão desidratadas. Olha uma coisa interessante. Chegou uma paciente lá na clínica e ela disse, olha, eu tenho isso, foi falando. E uma das coisas que ela disse é, doutora, me passe um creme, um hidratante, porque eu já usei todas as marcas e minha pele é assim, engelhadinha, ressecada. Ela é muito nova, ela tem 40 e poucos anos. Tá? Aí eu disse, sim, vou passar seu remédio. Vou passar, eu vou te falar agora. Aí conversei. Sim, agora seu remédio, sua medicação. É isso aqui. Água, sim, você não está bebendo água, você está desidratada, sua pele está seca porque você está desidratada. Não adianta creme, pode ser o mais caro que for. Não adianta, sua pele vai continuar desidratada. A gente pega a pele e demora, é aquela coisa seca, tá? Então, foi isso que aconteceu. Ela começou a beber água e ela disse, ficou maravilhada. Quando a gente foi ver, ela não bebia nem 1 litro de água por dia. Nossa. A gente pensa que bebe leite, mas não bebe. Então, você tem que ter, por exemplo, eu penso que bebe, uma garrafinha. Você deve ter a garrafinha. Porque a gente vai bebendo no copo e não se dá conta de quantos copos a gente bebeu, Sim, não é? Então, se você tem um copo, tem uma garrafinha de 1 litro e seca ela todinha, bom, já bebi 1 litro. Enche de água de novo, já bebi 2 litros. Então, você tem que ter uma noção. Então, por isso que a garrafinha é tão importante. Desidratação é o segundo pilar, é né? o segundo pilar. Doutora, aproveitando aí, vamos beber água? Vamos. Não precisa ter sede, né? Não. Quase bebi a água toda agora. Doutora, ficou por favor. preocupado, não foi? Fiquei. Mas eu vou mudar, viu? Doutora, minha produção preparou esse cafezinho com muito carinho, por gentileza. Sim. Muito obrigada. Olha, gente, eu vou pedir para você que nos acompanha nesse momento para ir beber água. Beba água nesse intervalo, que a gente volta em instantes, tá bom? Em benefício da sua saúde. Continue ligado. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Olha, a produção preocupada trouxe aqui um cenário novo. E a nossa convidada, mais preocupada ainda com a nossa saúde, inclusive com a minha, é claro, né? Nesse intervalo você não sabe, mas ela me fez beber aqui quase meio litro d'água, viu? Sim. Mas que bom, ela sempre me advertindo que era em meu benefício. Então que você também faça o mesmo. Nossa convidada, ela é nutricionista e com muita maestria, com muita competência, fala sobre os pilares da saúde, né? Tema de extrema relevância para a nossa saúde, a doutora Algeni Landim. Doutora, no primeiro bloco nós falamos sobre sono, que eu achei super interessante, vou dormir. Eu acho que eu durmo bem, sabe? Eu acho que eu durmo pouco. O hábito, não sei, mas eu acho que durmo bem. Sim, que bom. E água, bebo muito pouco. Aí então, já é algo para você mudar. Desidratado, eu preciso Também me hidratar mais, né? Também acho. Doutora, e temos mais? Sim, exercício físico, que a gente fala tanto, né? Então, exercício físico, a gente abrange tanta coisa. Por exemplo, uma simples caminhada, como você comentou, do que o médico falou que você deveria fazer. Então, não é obrigado se matricular numa academia. Se você fizer uma caminhada, já é um exercício físico. A gente tem que lembrar que nós temos... A nossa genética é dos nossos ancestrais, lá atrás. E eles acordavam para caçar, para pescar, para poder comer. Não é isso? Então, eles já faziam o exercício físico deles. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram deixando isso. Hoje, eles estão mais preocupados. Eu vejo as pessoas um pouco mais preocupadas hoje, depois do Covid. Hoje, houve um boom de academias, né? De exercício físico, as pracinhas. Graças a Deus, mas precisou isso para poder a Covid puxar a orelha. Porque pessoas que se exercitavam tinham mais chance de melhorar, de não ter sequelas, enfim, não é isso?
Isso Olha, a gente viu. com um bom exercício físico, eu teria um sono melhor, Com certeza. né? E, com Disposição certeza, para outro e é uma dia. hidratação bem melhor também, porque Também. irá me provocar Sede, né? também, né, Exatamente. sede. Lembrando que quando você faz uma caminhada, quando você vai para uma academia, que você transpira muito, muita gente diz, eu devo ter emagrecido, transpirei muito, tô todo suado, tô todo molhado. Ali é desidratação. Ali você perdeu água, ali não é caloria. Caloria você perde. Caloria é um equilíbrio ali. O que você come e o que você gasta. Né? Mas aquele suor, aquela camisa molhada que você sai da academia ou de uma caminhada ou de um jogo de futebol. Hoje eu forcei, hoje foi bom. Hoje foi bom, hoje eu emagreci. Aí vai lá na balança e pesa. Aí tá 500 gramas menos do que quando você chegou na academia. Aquilo é água que você perdeu. Foi só água. A caloria, ela vai perdendo ao longo do dia. No outro dia você ainda tá perdendo, tá certo? Mas se você for de noite jantar e comer mais do que o que você deve, acabou. Então, aquilo que você perde na academia é água. Então, você tem a obrigação de tomar de novo. Então, isso demonstra que eu estou desidratado. Então, Então, tem que beber água, mais né? água. E as pessoas acham que não, ali foi caloria. Claro, você perdeu caloria. Mas Também. aquela aguinha ali da roupa, que tá na roupa, ali foi água. Tem que beber água. Então, exercício físico, a gente tem que procurar o que é que eu gosto. Não gosto, é possível que a gente não goste de nada. Uma bicicleta, uma caminhada, uma academia, uma dança. E muita gente gosta de dançar. E já tem em alguns locais dança para você, né? E você até se diverte dançando. Sim. Né? Então, tem tanta coisa, até em casa mesmo você consegue fazer, exercício online. De graça, tá saindo o tempo todo. No Instagram você olha, tá lá, exercício para barriga, exercício para perna, e funciona muito, Leite. Esses exercícios que saem ali na internet, poxa, como funciona? Se você não precisa nem gastar com academia. Então, a academia é cara, você faz a sua academia no seu quarto, você faz exercício. Tá certo? Exercício com o seu próprio corpo, você faz muito exercício. Tá certo? Então, exercício físico é muito importante. Dá disposição, diminui colesterol, melhora a glicose, principalmente para quem já é diabético, né? Hipertensão. Então, evita você ter tudo isso que eu falei, se já não é com alguma patologia dessas, mas evita você adoecer. Então, não precisa muito, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Se você faz 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, já é válido, mas algum exercício você tem que fazer. Não pode ser sedentário. Nós não fomos criados para sermos sedentários. Os nossos ancestrais já se mexiam. Ele fica dizendo, né? Hey, fica deitado mais um pouquinho. Fica, mas é exatamente por isso. Você não teve uma boa noite de sono. Porque quando você tem uma boa noite de sono, quando você tá bem equilibradozinho, tá tudo ok, você acorda sem precisar nem colocar despertador. E nem precisa ter um galo ali cantando também, não. É um galo que é o despertador natural. Não precisa. Você tiver uma boa noite de sono, vai chegar um momento que você vai acordar sem precisar ninguém lhe acordar. Quando isso acontecer, seu ciclo circadiano está ótimo. Olha só, e eu observando sono, hidratação, exercício físico. Tem que ter cuidado que algumas pessoas fazem exercício físico à noite e tiram o sono. Porque a adrenalina sobe, é um hormônio, né, da alegria, da euforia. Então, quando você está no exercício físico, isso acontece. E aí acaba subindo um pouco e até descer, dependendo de cada pessoa, aí dá meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes, e a pessoa demora. Eu não posso fazer à noite. Se eu fizer à noite, atrapalha. Eu não mais, então, a pessoa tem que ver. Faz o teste. Se não der certo, vamos acordar mais cedo. Se eu for para academia à noite, eu volto para trabalhar e emenda. Exatamente, não dorme. Esperto, exatamente. A gente tem que observar isso também. Então, ir para academia, mas atrapalhar o sono, você não está fazendo um bom negócio. Não é uma boa próximo? Troca. O próximo é a alimentação. Alimentação. Então, é a gente selecionar aquilo que a gente está comendo. Eu costumo dizer uma coisa assim. Você olha para um alimento ou para uma substância e diz, foi Deus que criou? Né? Então, é coisa de Deus, é coisa inventada pelo homem. A maioria dos alimentos inventados, criados pelo homem, são ruins para nós. Por exemplo, os recheios, os biscoitos recheados, né? Os refrigerantes, o sazon, o quinó, tudo isso é inventado. Cadê os temperos prontos? Cadê os temperos? Os temperos. Cominho, pimenta do reino, a cebola, o alho. Isso é que é tempero. E não aqueles que aumentam a tua pressão arterial. Né? Então, assim, a alimentação, tentar comer comida de verdade, gente. Tem pessoas que vai dizer, eu não vou no nutricionista, é muito caro. A alimentação do nutricionista é muito caro. Mas a alimentação
a dieta, o plano alimentar, ele deve ser um plano compatível com você, com aquilo que você gosta, aquilo que você come, aquilo que você tem acesso. Ou seja, comida de verdade. Arroz, feijão, carne, peixe, ovo, frango, não é? Salada, fruta, desde que você goste. Por exemplo, se eu ponho um plano alimentar para você e eu coloco cebola, de repente você não gosta de cebola, eu não vou fazer você gostar de cebola às alturas do campeonato. Eu vou comer o que eu gosto. O me que você alimentar bem. gosta, exatamente, desde que seja um alimento. Porque se você gosta de refrigerante, eu não vou pôr, porque o refrigerante ele não é um alimento. Alimento, ele tem como definição algo que traz benefício para a tua saúde. Então, refrigerante não é um alimento. Biscoito recheado não é alimento. Então, desde que eu coloque dentro do seu plano alimentar comidas que você gosta, mas que são comidas de verdade. Então, o que a gente vai fazer? Organizar as porções, os horários, né? As quantidades. Primeiro precisa saber o que é alimento, né? Primeiro a gente precisa conversar sobre o que é alimento. Porque um biscoitinho recheado com adicionado vitamina D, vitamina C, vitamina E, para enganar os pais e ele comprar aquele biscoito porque tem adição D, E, C, ali é mentira, ali é enganação. Ali não vai trazer benefício para a criança com aquelas vitaminas, não vai. Mas, doutora, não tem lá as orientações, as fiscalizações dos órgãos públicos? Então eu não posso acreditar? Não. Tem a fiscalização, mas ali não é verdade. Ali não vai trazer... Ali, aquele biscoito vai trazer mais malefício do que benefício. Pode até ter, né? Mas pode até ter, mais... mas a quantidade que tem não é suficiente para o que ele precisa, entendeu? Ele vai ter que comer tantos biscoitos recheados para poder ter o benefício daquilo ali. Aí, para absorver aquelas vitaminas, mas em contrapartida... vem a gordura, né? Vem o saturado. E aí, já puxando a questão da alimentação, vem o intestino. Uma coisa muito importante que a gente precisa é cuidar do intestino, tá? Então, a maioria das pessoas hoje tem disbiose. O que é disbiose? Alteração da microbiota intestinal. Então, bactérias, nosso intestino está repleto de bactérias. Tem bactérias? Sim, é para ter. Porém, às vezes tem mais bactérias maléficas do que benéficas. E como que a gente tem bactéria ruim, mais as ruinzinhas do que as boazinhas? Por conta da alimentação da gente. Se a gente come alimentos, como eu falo, de verdade, são frutas, são legumes, o arroz, o feijão, tá? Então, alimento, comida mesmo, tá? Isso tem fibra, esses alimentos têm fibra, então vão alimentar as bactérias boas ou as ruins? As boas. Então, no meu intestino vai ter maior parte de bactérias benéficas que vão trabalhar para mim lá dentro do intestino. Mas se eu me alimento de, como eu venho falando, açúcar demais, recheados, pizza, bacon. Não é que para nunca mais comer uma pizza, nunca mais comer um pãozinho, não é assim, é maneirar com isso aí. Não fazer dessas substâncias a principal alimentação, tá? Então, quando você come... São meras exceções. Uma vez ou outra, né? Então, quando você come comidas assim, inventadas, criadas, cheias de molho, cheio de açúcar, conservante, aditivo químico, você está alimentando as bactérias maléficas. Diga-se de passagem que tem sabor, né? E são bonitas, né? São bonitas, E chama atenção. Dá água na boca. Uma vezinha ainda vai, mas sempre não pode. Então, o que acontece? Vai aumentar as bactérias maléficas, elas vão se proliferar, vão causar uma inflamação no teu intestino. Esse intestino vai ficar disbiótico. O que acontece? As células do intestino, tá? Que são os enterócitos, elas funcionam dentro da parede intestinal, na nossa mucosa intestinal, como se fossem os tijolinhos de uma casa. Tudo ali juntinhos, com espaço muito pequeno só para passar, para poder absorver os nutrientes da alimentação. Quando ele está inflamado, ele abre mais. Então, ele fica espaços vazios, fica como se fossem furinhos durante ali na nossa mucosa intestinal. E aí, essas bactérias, esse conteúdo intestinal, Leite, ele vai sair, tá? Vai ter permeabilidade intestinal. Olha que triste. E para onde eles vão? Bactérias, fungo e até parasitas para a nossa corrente sanguínea. Olha só. Incrível isso, né? Então, é algo que foi descoberto. E não é coisa assim também, doutora, que eu vou, por exemplo, me alimentar hoje e amanhã isso vem a reação, né? Exatamente. Requer tempo, né? Isso é você tá se alimentando de coisas ruins, né? Então, quando você tem essa permeabilidade intestinal, que a gente costuma chamar de vazamento intestinal, então tá indo para a tua corrente sanguínea bactérias, parasitas,
fungos que era para estar, na verdade nem era para ter tanto, mas se tivesse de estar, está no nosso intestino e não na corrente sanguínea. E aí ele toma o mundo dele, E né? Então diga-se de ele vai. passagem, a corrente A sanguínea corrente é o corpo sanguínea inteiro, é o né? corpo inteiro, porque vai circular, ele pode se alojar no pulmão, no coração, no cérebro. Saiu um dia desse uma reportagem de um parasita intestinal no cérebro de uma criança. Entendeu? E a criança com convulsão, e ninguém conseguia, quando fez o exame, estava lá o parasita, que era do intestino. Como que esse parasita foi parar no cérebro? Vazamento intestinal, permeabilidade intestinal. Tá certo? Então, isso está acontecendo demais. Eu tenho um tratamento lá na clínica, a gente tem a microscopia do sangue do paciente, que hoje eu trabalho com ela e é maravilhoso, que eu vou te falar. A maioria das pessoas que eu atendo, acho que praticamente 95% das pessoas tem permeabilidade intestinal. A gente faz um furinho no dedo com aquela gotinha do sangue, coloca na microscopia e a gente vê na hora, ao vivo e a cores com o paciente, tá vendo o que está acontecendo com o teu sangue. E a gente chega a ver tudo isso na corrente sanguínea. Então, algumas pessoas não acreditam. Como assim? No sangue, em um furinho aqui, a gente consegue ver isso tudo? Consegue. E por aí a gente vê o que é que está precisando, se o fígado está ruim, se a circulação está ruim, se tem bactérias ali que a gente vê elas correndo, tá? Então, como as pessoas estão doentes? Então, o intestino, ele inflama, tá? Então, inflama você lá dentro. Então, a corrente sanguínea, como vocês falaram, está circulando o corpo todo. E esse eu insisto, doutora. Lembrando que não é uma alimentação de ontem, do final desse ano aí que passou e aconteceu. Não, isso já vem. Isso já né? vem e vai inflamando e vai inflamando. Existem exames laboratoriais que ajudam muito também a gente ver o nível de inflamação intestinal, tá certo? A calprotectina fecal, tem outros exames, tem o DNA da microbiota intestinal, que são exames que ajudam a gente a ver como tá essa microbiota. Então, assim, hoje eu percebo que ter o intestino saudável, você melhora tudo, tá certo? Cognitivo, melhora circulação, você melhora disposição, teu fígado também, tá certo? O fígado é um órgão super importante também, ele faz desintoxicação do nosso corpo. E aí entra o sono novamente. Ele faz durante o dia, mas é muito pouco. Ele faz mais detox do nosso corpo à noite e durante o sono. Se você não estiver dormindo, isso vai atrapalhar. Pessoas que acordam 2, 3 horas da manhã, não conseguem mais dormir, pode ser o fígado reclamando, é o momento de detox do fígado. 1, 2 horas da manhã, acordei do nada, não consigo mais dormir. Vai fazer ultrassom abdominal total que você pode estar com esteatose, inflamação no fígado. Então, é uma dica, tá? Então, são pilares que vão desinflamar. Então, sono ruim inflama, alimentação ruim inflama, sedentarismo inflama. Então, são várias coisas que vão se inflamar. E aí, o que é que vai acontecer? Você começa a mudar. Você começa a passar ao estado de pré-diabetes, é uma inflamação. Seu pâncreas já não está mais, a sua insulina, vai estar produzindo insulina, mas ela é insulino resistente. Não está mais funcionando. A questão é que eu sou imediatista e acho que tudo isso aconteceu de ontem. Até quando a gente sente um mal-estar e diz, não foi porque hoje eu comi isso, não sabe o que fez há dias atrás, né? Na verdade, Leite, desde criança que a gente vem fazendo isso, maltratando o nosso corpo. Mas eu queria falar na desinflamação do corpo, que eu acho que é oriundo de tudo isso que a senhora acabou de falar e o que é que nós devemos fazer, mas isso no próximo bloco. Tudo bem. Agora eu vou lhe oferecer mais um cafezinho, tá bom? Sim. Gente, a minha convidada, a doutora Algeni Landim, aqui no programa Café com Leite, falando sobre os pilares da saúde e o que fazer para desinflamar o corpo. Doutora, vamos beber mais água, São Geraldo? Sim. Eu agora fiquei apaixonado por água, viu? Que ótimo. E a senhora aceita mais um cafezinho? Sim. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Os pilares da saúde e como o que fazer para desinflamar o seu corpo? Simples, fique ligado. Nós voltaremos já já.
Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Olha, meu amigo, eu queria dizer para você que nos acompanha nesse momento, divulgue o programa Café com Leite nas suas redes sociais, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, e divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp. Afinal de contas, nós só temos informações para você de forma construtiva, tá? Acompanhou o programa Café com Leite, você agrega valor aos seus conhecimentos, porque aqui nós só temos brilhantes profissionais com temas de extrema relevância e com certeza, de qualquer forma, da forma em que você, como você pensar ou absorver essas informações, vai agregar valor. Portanto, é importante que você divulgue, que você nos acompanhe, que você ligue, que você assista diariamente o nosso programa, e eu fico muito feliz, tá? Muito obrigado pelo carinho da companhia de todos vocês. Minha convidada de hoje, ela é nutricionista, ela é professora também, ela está aqui nos proporcionando um momento extremamente importante, a doutora Eugenie Landim, falando sobre os pilares da saúde e o que fazer para desinflamar o corpo, né? E momento muito oportuno para você. Olha só, antes de jantar, viu? Pense nisso. Doutora, falávamos aí no sono, hidratação, exercício físico e alimentação. Eu imagino a alimentação industrializada inflamará meu corpo. Sim. Mas os demais também são pontos, digamos assim, hipotéticos de inflamação do meu corpo, doutora? Sim. Porque eu preciso desinflamar, né? Isso, exatamente. Então, assim, quando a gente fala o nome inflamação, a gente imagina, às vezes até relaciona com medicação. Para eu desinflamar, eu preciso de medicação, não é assim? Porque às vezes você está com um ombro inflamado, você toma uma medicação para melhorar o ombro. Mas na nutrição, a gente vê diferente. Então, como é que você desinflama? Por isso que eu falei desses pilares da saúde. Se você tem um bom sono, você vai fazer síntese de hormônios, de proteína, você vai dormir bem, você não vai estar com cortisol elevado, você vai ter disposição, você vai fazer exercício físico, seu cognitivo funciona, o exercício físico diminui a ansiedade e depressão. Olha quanta coisa, uma coisa vai levando a outra. Você se alimentando bem, você não está trazendo alimentos, substâncias que tenham aditivo químico, que tenha conservantes, corante, isso lhe inflama. Metal tóxico, metal pesado, isso inflama. Se você muda a sua alimentação, você não inflama. Então, seu corpo fica bom, seu corpo fica saudável. Se você come esse excesso de gordura, excesso de açúcar, você engorda, passa para a obesidade, né, sobrepeso, depois obesidade, doença, obesidade 1, 2, isso é inflamação. Isso é doença. Então, se a gente traz esses pilares que nós falamos hoje aqui para a sua vida, faz tudo certinho, você automaticamente desinflama. Sim. Se você, não é isso? Então, se você vai ter tudo ali na tua alimentação que vai trazer nutrientes para você e vai ajudar que você desinflame. Então, como que a gente desinflama? Dormindo bem, se hidratando, se exercitando, deixando o cansaço, deixando a preguiça para depois, para lá, né? A gente vai esquecendo isso, a gente vai deixando de ter essa falta de coragem. Então, usando esses pilares que a gente falou, automaticamente você desinflama. Agora, claro, chega um momento que às vezes a pessoa está tão inflamada, tem que fazer o primeiro passo, dar o primeiro passo, e aí nós, profissionais da saúde, a gente vai organizar. O que a gente vai fazer para você desinflamar? Mas pode ter certeza que a gente vai mexer nesses pilares que a gente falou hoje. Não precisa desinflamar se você obedecer todos esses critérios dos pilares, todos esses quesitos, exatamente. Agora, às vezes, necessita de umas vitaminas, de uns minerais, quando a pessoa está com deficiência disso. Né? Então, tem pessoas que não comem certo tipo de legumes e verduras de forma alguma. Então, aonde eu vou ter os minerais e as vitaminas? Se aquela pessoa não adianta, ela não come fruta, ela não come verdura, então eu preciso suplementar para compensar aquela alimentação que está deficiente, para poder ela desinflamar. A gente tem esse artifício, a gente pode utilizar disso, da suplementação, para dar um aporte, para dar uma organizada nessa alimentação. Num ponto, eu achei interessante essa questão da desinflamação, doutora, mas a senhora tocou num ponto assim de extrema relevância, que é essa questão dos suplementos. Hoje você encontra suplemento aí de forma aleatória nos meios de comunicação de um modo geral e nas redes sociais.
Todo mundo vendendo nas redes sociais, né? Vendendo, e de repente até farinha pode até ter ali, mas acredita-se, né? Isso. Que é válido. Isso sem um acompanhamento de um profissional de nutrição, isso é muito prejudicial. Muito perigoso, muito perigoso. Toda vez eu peço, traga os suplementos que você utiliza, traga a medicação para a gente dar uma olhada. Às vezes a gente vê coisas, sabe, suplementos que a gente vê que aquilo é de fundo de quintal. Entendeu? É algo que a gente nem tem certeza do que tem ali. Não está liberado pela Anvisa, não tem nenhum cuidado, é um pote qualquer, um adesivo rotulando aquilo ali, que você olha e diz, meu Deus do céu, ela pode estar se envenenando tomando isso. Então tem que ter muito cuidado. Porque minha vizinha tomou, passou a dor no joelho. Tá, será que aquela medicação, aquela suplementação é para você? Não foi para sua vizinha? E um detalhe, o suplemento... O nome já está dizendo, para um suplemento, é para suplementar e algo assim, que está em deficiência. Será que esse suplemento que eu estou tomando é o que eu preciso? É o que precisa? Exatamente. Por isso a importância, né, de ter um acompanhamento pelo profissional da saúde. Porque a gente não vai encher a pessoa de suplemento. Seria a mesma coisa que automedicar, né? É a mesma coisa. E é muito perigoso. É muito perigoso. A gente já viu pessoas fazendo isso e morrendo. E eu vou sair da linha de desinflamação e vou passar para a linha da inflamação, né? Exatamente. Vai inflamar ainda mais, na verdade, né? Mais, gastando dinheiro e mais dinheiro e não resolvendo o problema. E talvez de forma até agressiva, me trazendo talvez até outro tipo de problema. Problema de fígado, né? Sobrecarga do fígado, sobrecarga do rins. Então, a gente tem que ter essa atenção, tá certo? Então, causando um problema de saúde muito pior do que o que está ali. E a senhora enxerga que está acontecendo isso com muita frequência, ou seja, essa questão da automedicação, porque aí seria uma automedicação, né, doutora? Demais. A gente vê isso o tempo todo. De fácil acesso. Tem pessoas que tomam 20, 30, 40 suplementos entre medicamentos. Isso é um absurdo. Às vezes sem necessidade. Às vezes o médico passou há 4 anos atrás. Era só durante 30 dias. Mas faz 4 anos que ela está tomando aquilo ali. Já pensou o perigo? Depois não sabe porque os rins já não estão funcionando direito. E os rins têm que trabalhar muito para o fígado, né? Para metabolizar, e os rins para filtrar. Exatamente. Doutora, então, 30, 40. 30, 40. Aquele deve ter 50, exagero. 60. Exatamente. Por dia. Aí quando a gente pergunta, não, tomo isso todo dia. Você acha assim, impossível. Como assim? Entendeu? Então é uma pessoa inflamada. É uma pessoa de excesso. Inflamada, de excesso. Excesso então de precisa de uma educação até, diria assim... Uma educação própria, né? Não seria bem uma educação somente alimentar, mas uma orientação, uma conscientização, né, doutora? Exatamente. Conscientização para... A internet ajuda muito, mas assim, ela vende saiba fazer uso. Saiba fazer uso. Então, tem muita informação na internet que também não é verdadeira. Tem que fazer, né? Tem que dar tirar algumas coisas também, saber ver. Porque algumas coisas ali também não são verdadeiras. É como você disse, vende de tudo ali. Vende de tudo. Né? Estavam vendendo, saiu na TV, vendendo ovo de tênia para emagrecer. Tênia. E as pessoas tomando ovo de tênia. Claro que vai emagrecer, não vai adoecer? Aí emagrece. Aí emagrece. Nem que não queira. E assim, absurdo. As redes sociais, de um modo geral, elas influenciam bastante, né? Muito. E quem também, muitas vezes, oferece o produto. Há um impacto muito grande e as pessoas acreditam, né? E vem aquela história do antes e o depois. Alguém, geralmente eles fazem isso também, né? Mostra como uma pessoa era e como uma pessoa é. E às vezes nem é, aquela pessoa nem fez esse tratamento. Pois é. Nem foi dessa forma. Eu hoje vi, por exemplo, nada a ver, mas eu acho que tem todo sentido. Hoje mesmo eu estava verificando, recebi na mensagem do WhatsApp um cantor muito conhecido que disse que em 2026 vai ser candidato a presidente. Aí a foto dele há 10 anos atrás e a foto dele hoje, sabe? Eu digo, mas rapaz, assim não é para ficar bonito desse jeito, eu preciso ter muito suplemento em cima, desordenado. Então, assim, aí isso me chama a atenção. Me chama a atenção quando eu digo, chama a atenção das pessoas que querem fazer igual, né? Com ele certeza. Bem magrinho, sequinho aqui, aquele forte, bonitão. Influencia muito. Influencia demais. Então, quem apresenta também é um forte indicador de indução às coisas erradas. Exatamente. Né? E outra coisa, vamos dar o primeiro passo?
Né? Então, as pessoas têm mania de falar assim, próximo ano eu começo, próximo ano eu vou diminuir o açúcar, próximo ano eu vou deixar de tomar Pra refrigerante que o por 6 próximo meses. ano? O Por que é o próximo ano, né? Por que não hoje? Por que não amanhã? Não. Né? Então, segunda eu começo. Por que segunda-feira, gente? Começa hoje, começa O amanhã. organismo não sabe que Isso é dia desculpa. é. O organismo não sabe que dia. Se é segunda, se é terça, se é próximo ano. É. Não sabe. E ele tá pedindo urgência pela sua saúde, Ele né? está pedindo socorro. Pedindo socorro, né? Doutora. Observa-se, eu tenho acompanhado essa questão dos suplementos aí nas redes sociais também, que isso é um caso muito sério, que precisa Muito ser sério. até, de certa forma, combatido. Mas é assim, são programas como esse que a gente vai provocando a expectativa das pessoas, Isso. seja na área construtiva, que é o nosso objetivo, né? Para que as pessoas passem a rever cada momento, né, do seu dia, analisando esses pequenos aspectos como o sono, como a própria hidratação e a própria prática do exercício físico, né, que vem crescendo de forma... Mas foi a Covid que ensinou, né? Precisou chegar a Covid, né, e fazer o que fez... Para poder haver uma mudança. Haver essa mudança. Gente, eu estou conversando aqui com a nutricionista, a doutora Algeni Landim, falando sobre os pilares da saúde e o que fazer para desinflamar o corpo. Doutora, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho? Sim. Nossa conversa está tão boa, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vamos um cafezinho, a gente já volta. E beber água. Sim. Daqui a pouquinho a gente volta, é rápido. Rapidinho, já me deliciei aqui de uma água mineral São Geraldo, já bebi um cafezinho aqui com a minha convidada, a doutora Algeni. Mas, doutora, chegamos ao final. Quero agradecer, pois rapaz, sempre quando a gente começa a se empolgar, aí a produção fica fazendo assim, aí eu tento parar. Sim. Mas assim, eu quero te agradecer porque o nosso objetivo, em especial, doutora, acordar as pessoas, sair da zona de conforto, levantar do sofá, praticar alguma coisa, tomar alguma iniciativa, né? Exatamente. Então, se a gente atingir um público, por mais ínfimo que seja... Já valeu. Mas já valeu. Aqui não, eu não quero 1 milhão, como tem gente aí. Outro dia, teve uma senhora que é como é, digital influencer, né? E ela disse que tinha não sei quantos milhões, que eu não acredito, é mentira, de seguidores, e queria vir no programa Café com Leite. Eu disse, mas não sou eu que tenho que levar o programa para a senhora, para eu pegar seus seguidores, né? Mas ela disse, não, eu quero é vir no Café com Leite. Enfim, é uma história. Que bom. Doutora, muito obrigado, foi maravilhoso. Vou beber mais água, eu prometo, viu? Se Deus quiser, vou cobrar, viu? E não vamos esperar esse tempo todo mais não, viu? Para vir aqui tomar café comigo. E água. E água também. Muito obrigado. Principalmente. Eu que agradeço. Atende aonde? Eu atendo no Central Park, sala 306, Nutriorto Clinic. E o nosso Instagram, @NutriortoCariri. Para quem quiser ver, lá tem sempre dicas, né? Dicas de saúde, vídeos e tudo. Tá? E o contato para marcação de consulta, 88-9801-9787. Tudo aqui nos caracteres. E vamos seguir a doutora, né? Vamos seguir. Vamos seguir no Instagram. Vamos seguir, vamos interagir. Qualquer dúvida, pergunta lá. Pode fazer a pergunta? Pode, sim. Gente, se você perguntar e ela não responder, é porque ela está ocupada. Manda pra gente que a gente encaminha para ela, tá bom? Mas eu respondo. Que bom. Muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigada. E a você que nos acompanha até agora, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Deixa eu mandar aqui rapidinho que a produção manda parar aqui. Ó. Aline e Anne, lá do Cartório Machado. Gente, perdemos recentemente a nossa amiga Ayala, do Cartório Machado, dia 31 de dezembro, encerrando o ano. Que tristeza, Ayala é uma menina maravilhosa, 30 e poucos anos, deixou 2 filhinhos aí. Fica aqui os nossos sentimentos aí. Damiana, esposa de Sérgio, lá de Barbalho. Olha aí, Sérgio. Um abração aí para Damiana, sua esposa, Dona Salete e Tia Jô. Foi seu netinho, viu? Seu netinho que disse, olha, mande um abraço para Tia Jô e para Dona Salete. Dona Salete é a avó dele, viu? E se eu não mandasse, ele brigava comigo. Eu esqueci de perguntar o nome dele. Marcos Antônio Santana, que é segurança do Dr. Raimundo Macedo aqui também, que
mandando um alô para você. Muito obrigado aí que sempre acompanha o nosso programa. Gente, beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã eu vou estar de volta com mais uma edição. Domingo, às 23 horas, nossa edição é nacional. Estamos aí apresentando aí uma temporada sobre o Padre Cícero. Começa domingo, viu? Começou domingo, né, produção? Eu nem sei. Mas acompanha às 23 horas na TV Meio o programa Café com Leite. Beijo a todos.